Trabalho de conclusão de curso. Bacharelado em Engenharia de Computação. TCC 540, Grupo 5. Integrantes: Carlos Henrique Ramos, Eric Bento Dias Ferreira, Osíris Pereira Santos Ramos, Kedis Dias Torres, Henrique Barbosa Pereira Pagani e Rodrigo Mafra Fazan. Tema: Desenvolvimento de uma pulseira para monitoramento de sinais vitais de pacientes em tratamento psicopedagógico. Olá, eu sou a Osíris e vou falar sobre a introdução e objetivos deste trabalho. A crescente defasagem de aprendizagem nas escolas brasileiras enfrenta um momento de recomposição e tem sido um desafio, especialmente no pós-pandemia. A psicopedagogia, ela tem por objetivo estudar, compreender e intervir na aprendizagem humana, interagindo com outras ciências para ampliar a compreensão sobre os processos de aprendizagem. A psicopedagogia, ela abrange duas áreas, a área clínica e a institucional. A clínica, abordada neste projeto, desenvolve uma série de atividades elaboradas de acordo com as necessidades dos seus pacientes. E ela atua em conjunto com outros profissionais a fim de proporcionar o melhor tratamento para o paciente assistido. Quando o atendimento envolve pacientes com dificuldades de aprendizagem e transtornos diagnosticados, como ansiedade, depressão, transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é preciso uma atenção mais específica e o desafio se torna ainda maior e requer uma atenção multidisciplinar, porque esses pacientes eles podem apresentar algumas sensações como batimentos cardíacos acelerados, sensação de falta de ar, sudorese, tremores, palpitações, calafrios, entre outras sensações. Estudos como o de Stanislau mostraram que, em crianças, os sintomas se manifestam de forma somática, com queixas somáticas, como dores de cabeça, dores de estômago, náuseas, palpitações e sensação de insegurança. E essas preocupações atrapalham o comportamento social, acadêmico e ocupacional de crianças e adolescentes. Pensando nisso, o objetivo deste projeto foi o desenvolvimento e avaliação de aplicabilidade de um dispositivo móvel vestível, uma pulseira, dispositivo a ser utilizado para aferição de sinais vitais de pacientes em processo de tratamento psicopedagógico. A transformação dos dados em informação, ela pode contribuir substancialmente no entendimento do comportamento e atitudes fora do padrão esperado, do perfil de cada paciente. Com isso, espera-se que um histórico de medições possa contribuir para avanços na conduta terapêutica. Olá, meu nome é Carlos Henrique Ramos e eu vou falar para vocês sobre a coleta de dados que nós inicialmente fizemos para entender a relevância do dispositivo móvel na visão do profissional psicopedagogo. Ou seja, quanto o profissional vê que um dispositivo móvel poderia ser relevante para o paciente dele. Esse questionário foi aplicado a 22 profissionais psicopedagogos, de forma a entender a visão deles a respeito do paciente utilizar esse dispositivo proposto por nós. As perguntas aos profissionais foram: a pulseira auxiliaria no acompanhamento do paciente? A pulseira seria de fácil aceitação pelo paciente? Os dados gerados pela pulseira seriam úteis no tratamento do paciente? Uma visualização gráfica dos dados gerados pela pulseira poderia ser úteis para a tomada de decisão no tratamento do paciente? A pulseira poderia contribuir na qualidade de vida do paciente? Nós optamos por utilizar a escala Likert para coletar os dados no questionário. Portanto, a análise de dados se torna mais fácil e também o questionário é mais simples de responder. Portanto, os dados obtidos são mais representativos. Com as respostas analisadas dessa pesquisa, vemos que o profissional, na maioria, concorda que a pulseira poderia contribuir na qualidade de vida do paciente. Para a confecção da pulseira, nós usamos o ESP32 como microcontrolador, o MAX 30100 como sensor de oxímetro e frequência cardíaca, o MPU 6050 como giroscópio e acelerômetro, o LM75 como sensor de temperatura. Todos eles se comunicam através de 2C, o que ajudou porque é possível fazer usando somente 2 fios. Nós fizemos o modelo 3D
da pulseira, da parte que iria encaixar os componentes, assim, né? Os sensores embaixo e o ESP32 em cima, porque o ESP32 não precisa ficar em contato com a pele, os sensores sim. Esse software aí que foi usado é o Blender, um software open source que faz modelos 3D, animações, vídeos. E preparamos para imprimir a pulseira, né? E o modelo 3D impresso em PLA. Deixa eu falar um pouquinho sobre a pulseira. Ela foi programada na IDE do Arduino. O ESP32 foi programado na IDE do Arduino, utilizando linguagem C, tá? Essa é uma das versões. A primeira versão que está sendo impressa, ela ainda não tinha uns chanfros e passagens para os fios, que depois nós implementamos, nós fizemos adicionamos, né, esses furos para facilitar. Nessa primeira versão a gente foi cortando e furando para passar os fios, para instalar os componentes, mas serviu para a melhoria futura. Essa é a primeira versão, tá vendo? Ela não tem passagens para os fios, só tem uns lugares ali onde vai encaixar. Essa já é a última, onde esses dois chanfros é o lugar onde passa o fio. Aí é o sensor de batimento cardíaco funcionando. Dá para perceber que ele consegue, né? É muito bom esse sensor, dá para perceber que o batimento cardíaco é fácil de ser percebido ali naquele gráfico. E aí é só um print que a gente estava testando para ver. Esse mesmo sensor faz o batimento cardíaco e faz o oxímetro. Então já nesse print já estão esses dois dados. Nessa parte já é um medidor de temperatura sendo testado na pulseira, né? Sendo testado através da serial. Também funcionando perfeitamente. Pegando a temperatura da pele. Aí com a pulseira já configurada, cada batimento cardíaco é um bip azul, aquele LED azul pisca toda vez que um batimento cardíaco o sensor pega, né? E logo em seguida, depois de 10 segundos, ele se conecta ao Wi-Fi e envia esses dados. E o servidor aí do lado esquerdo, aí vai ter uma tela bem legal que mostra a pulseira de um lado, o servidor do outro, pulseira enviando, servidor recebendo e guardando os dados no banco. Então, a cada 10 segundos, a pulseira envia um dado. Essa é a versão final da pulseira, já com a bateria, né? E todos os componentes instalados. Bom, pessoal, vou estar falando um pouquinho sobre o nosso desenvolvimento back-end, onde a gente tivemos alguns desafios ali para estar superando nesse TCC, né? Onde a gente tinha que integrar um sistema novo que capturasse os dados da pulseira, armazenasse esses dados no banco de dados e posteriormente disponibilizando esses dados para um consumidor, né, tá consumindo esses dados. Pode ser tanto quanto um profissional da clínica, como ali no website, que a gente pode estar colocando um gráfico. Então, o nosso maior desafio nesse início foi decidir qual arquitetura está usando para esse novo sistema, qual linguagem de programação, e qual o sistema em si, né? Então, a gente optou por estar fazendo ali um API REST no modelo de arquitetura MVC, onde ali a gente tem a Model View Contour e na versão Java 17, tá? Nessa arquitetura a gente tem a controller que recebe as requisições do front-end, né, e repassa para a nossa service. Ali na service, onde tem as nossas regras de negócios, né, e a responsabilidade da service também salvar no banco de dados e também disponibilizar esses dados posteriormente, tá? E após essa construção dessa API, a gente hospedou ela no servidor em nuvens, né? E juntamente com o nosso banco de dados ali. E
um dos maiores desafios nossos foi integrar esse novo sistema com o que já existe, né? Então, a gente ali, após algumas discussões, algumas tentativas e erros, optou por integrar as duas novas tabelas que nosso sistema precisa ter, né? Com o mesmo banco de dados que já existe. Então, isso foi um desafio, mas a gente conseguiu ali programar e criar essas duas novas tabelas nesse banco de dados. Então, ficou um banco de dados ali possíveis de estar se comunicando com essa nova tabela, né? E posteriormente a gente fazer esses trâmites, tanto quanto pegar os dados, salvar os dados, né? E após essa construção dessa nossa API, a gente conseguiu fazer os testes, né, via Postman, tanto para salvar uma nova pulseira, quanto para fazer a listagem, né, do que já tem salvo lá no banco de dados. Assim, foi possível enviar quando a pulseira ficou pronta, foi possível já estar enviando esses dados e confirmando os nossos testes também, tá? Bom, é isso, pessoal, e obrigado. Agora eu vou falar sobre como visualizar os dados no sistema. Você faz o login, procura pelo paciente. Na tela do paciente, você clica em gráficos, no botão que está na parte de baixo. E você precisa só selecionar a data, o parâmetro, a hora, né, a hora inicial, a hora final, e apertar atualizar. E aí vai aparecer o gráfico ali. O gráfico é feito assim, você escolhe uma resolução. Por exemplo, agora eu acabei de mudar a resolução para 12. Então ele formou ali pontos de 10 em 10 minutos. Porque 2 horas dividido por 12, né, dá certinho um ponto a cada 10 minutos. E o gráfico são geradas 3 linhas, máximo, mínimo e média. Assim fica fácil de você visualizar quando tem um ponto fora da curva, um ponto de pico, ou um ponto de mínimo, um ponto estranho, fica fácil de você visualizar. E você pode escolher várias resoluções, né? Essa agora foi escolhida de 200 pontos, então o gráfico fica bem, né, fica bem milimétrico ali, com vários pontos no gráfico, vários pontos durante o dia, ou você pode escolher poucos pontos. Essa linha vermelha é o limite que nós definimos. No caso aí para o giroscópio são 50 graus por segundo. Então qualquer coisa acima disso, o sistema vai mandar um e-mail. Daqui a pouco vai ter um vídeo mostrando o sistema que manda e-mail. Nós temos, né, vários parâmetros. Agora foi escolhido a oxigenação. Nesse caso, a oxigenação ela tem um limite mínimo, não um limite máximo, que é 90%, aquela linha vermelha. Agora nós podemos escolher também, né, os outros parâmetros, que são o giroscópio. Esse aí já é a frequência cardíaca. No caso, essa foi uma época de testes, então por isso que a frequência cardíaca está até que simples ali. Esse é a temperatura. Ela está um pouco abaixo do mínimo, porque provavelmente não estava no braço nesse momento, ou estava perto aqui. Nesse fica fácil da gente visualizar a linha do máximo, do mínimo e da média, né? Com poucos pontos ali de resolução. E também temos o giroscópio. Tá vendo? Com poucos pontos fica tranquilo da gente ver onde que está, né, onde que estão as áreas onde houve um pico, onde houve uma anormalidade. Por exemplo, ali no final do gráfico, dá para perceber que teve um pico ali de um giro, né? Essa telinha preta é o sistema que vem mesmo automaticamente funcionando. Ele está pegando aí os últimos dados enviados pela pulseira, os últimos dados válidos. Agora eu vou tentar simular aqui um batimento cardíaco acima do normal, batendo no sensor com o meu dedo. Ó,
Bater nele aqui, vamos ver se der mais do que 150 ele vai enviar o e-mail. Tá enviando, vamos ver, ó, deu 157. Então ele deve enviar o e-mail, ó, buscando o e-mail paciente, está enviando e-mail, o e-mail vai chegar ali na minha caixa. Ó, já chegou aqui na minha caixa de e-mails, com os dados aqui, né, do paciente e todos os dados. Como um estava fora, que é o batimento, ele já enviou, né? Batimento, oximetria, acelerômetro, giroscópio e temperatura. Após o uso da pulseira pelo paciente, um novo questionário para avaliar os dados gerados pela pulseira foi aplicado. Em geral, as respostas dos profissionais que acompanharam a pesquisa foram: concordo e concordo totalmente que o dispositivo pode contribuir no tratamento dos pacientes, validando assim com êxito a pulseira. Olá, meu nome é Rodrigo Mafra Fazan e eu vou falar um pouquinho sobre a limitação do nosso projeto. O nosso projeto é um dispositivo, ele foi desenvolvido aí com um produto viável, mínimo, com uma versão mais simples, que possibilitasse aí o funcionamento prático para a posterior obtenção de métricas. Essa limitação seria qual? Por exemplo, a parte ergonômica, né, e o conforto e o design da pulseira. Ela necessita aí melhorias que ampliem a disponibilidade para diferentes tamanhos, possibilitando aí uma abrangência maior do uso do dispositivo. Quanto ao seu material de confecção, embora o PLA seja um material biodegradável, ele não possui maleabilidade, sendo assim os modelos de silicone traz mais conforto para o usuário. Outra limitação seria o dispositivo não foi desenvolvido à prova d'água. Isso impossibilita o uso dele durante o banho, ou uma natação, ou mergulhos, ou ambientes até úmidos, né? Possibilitando essa utilização dele nesse momento. Embora aí tenhamos tido uma avaliação satisfatória quanto à usabilidade e desempenho da pulseira, é crucial realizar aí alguns testes adicionais, ampliando as diferentes faixas etárias e comportamentos dos pacientes. Neste projeto, realizou-se o desenvolvimento de um dispositivo móvel vestível, uma pulseira com capacidade de aferição de medidas de temperatura, medições de frequência cardíaca, oximetria e rastreio de movimentos dos pacientes em tratamento psicopedagógico. Concluímos que a pulseira tem potencial para auxiliar no tratamento de pessoas com transtorno de dificuldade de aprendizagem. A pulseira permite a capacitação de sinais vitais de uma forma contínua, favorecendo o tratamento de pacientes de uma forma holística, uma vez que os profissionais psicopedagogos atuam com outros profissionais da saúde em clínica multidisciplinar. A colaboração entre os psicopedagogos e profissionais da saúde pode ser fundamental para o bem-estar do paciente. O dispositivo disponibiliza aos profissionais psicopedagogos uma visualização das informações em gráficos e uma notificação enviada por e-mail quando as medidas ultrapassam os limites estabelecidos. A pulseira permite aos psicopedagogos identificar padrões nos sinais vitais dos pacientes que podem estar relacionados às dificuldades de aprendizagem ou comportamentais, facilitando o diagnóstico e o planejamento do tratamento. A pulseira demonstrou potencial para utilização em diversas abordagens, beneficiando equipes multidisciplinares que poderão realizar intervenções em uma visão mais abrangente do paciente. A pesquisa de satisfação aplicada para mensurar a importância da funcionalidade e usabilidade da pulseira demonstrou resultados positivos. A pesquisa também apontou que mais de 66% dos pacientes aprovaram os dados gerados pela pulseira. Agradecemos à Univesp e especialmente ao orientador, professor Rodrigo Garcia Pontes, por todos os ensinamentos ao longo do desenvolvimento deste projeto.